Convidamos Adriano Pinheiro, que irá fazer uma harmonização, preparando o nosso ambiente para o trabalho desta noite. Boa noite, Adriano. Boa noite. Eu vou cantar para vocês de Vinícius, O Amor Vai Nos Guiar. Por onde eu caminhar, contigo vou seguir. Venha comigo ver, que juntos temos força para vencer. Vamos seguir na mesma direção, buscando a união. Seremos um só. Vamos buscar o amor dentro de nós. Vai sempre existir a força para viver no coração, para nos iluminar. Dentro de nós vamos acreditar que em nosso olhar existe a luz. O amor vai nos guiar. O amor vai nos guiar. Dentro de nós vai sempre existir a força para viver no coração. Para nos iluminar. Dentro de nós vamos acreditar que em nosso olhar existe a luz. O amor vai nos guiar. O amor vai nos guiar. O amor vai nos guiar. Muito obrigada, Adriano. Linda, viu? Vamos convidar, então, a palestrante da noite, nossa querida Flávia Lansone. Boa noite, Flávia. Boa noite, uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada. A Flávia é trabalhadora aqui da Casa FEEGO e atualmente está na obra do Berço e irá falar para nós sobre Chico Xavier, é o tema da palestra de hoje. Vamos, então, convidar a Rosália para fazer a leitura da agenda cristã, no item 43, problemas pessoais, e em seguida a prece inicial. André Luiz deixou para nós um assunto muito lindo, através do nosso Chico Xavier, que são problemas pessoais. A fé viva não é patrimônio transferível, é conquista pessoal. Felicidade legítima não é mercadoria que se empresta,
é realização íntima. A graça do céu não desce a esmo, tem que ser merecida. A melhor caridade não é a que se faz por substitutos. Cabe-nos executá-las por nós mesmos. A fortaleza moral não é produto de rogos alheios, provém do nosso esforço na resistência para o bem. A esperança fiel não se nos fixa no coração através de simples contágio, é fruto de compreensão mais alta. O verdadeiro amor não nasce das sombras do desejo, é fonte cristalina e inexaurível do Espírito Eterno. O conhecimento real não é construção de alguns dias, é obra do tempo. O paraíso jamais será adquirido pela sagacidade da compra. É atingível pela nossa boa vontade em fugir ao purgatório ou ao inferno da própria consciência. A proteção da esfera superior é inegável para todos nós, que ainda nos movimentamos na sombra. Ai de nós, todavia, se não procurarmos as bênçãos da luz. Então, vamos aproveitar, né, essa mensagem maravilhosa que André Luiz deixou para nós, para a gente sair das sombras e procurar a luz. Nós temos que fazer um esforço pessoal muito grande. E temos, hoje, vamos agradecer, como nós agradecemos todos os dias. Agradecer ao Mestre Jesus a oportunidade desses encontros, mesmo à distância, mas estamos unidos pelas imagens, pelos sons e pelo sentimento que sai desses encontros, que sai dessas imagens. Nós sabemos que sai esse sentimento de cada um que quer trabalhar em benefício do seu semelhante. E a nossa companheira Flávia hoje, que ela seja muito envolvida nessa sua mensagem que ela vai trazer para todos nós, porque essa mensagem vai ser ouvida a distâncias, tão longe que estamos todos nós, mas tão pertos pela sintonia. Obrigado, Mestre Jesus, por essa grande oportunidade. Obrigado a esse momento lindo que nós tivemos com o Adriano também, e agora com a nossa companheira Flávia. Que as bênçãos de Jesus completem o andamento da nossa reunião. Que assim seja. Obrigada, Rosália. Flávia, a palavra é toda sua. Boa noite a todos, mais uma vez. É uma alegria imensa estar aqui falando nessa casa que me acolheu desde a infância, onde eu fui evangelizada, onde eu tenho a oportunidade de trabalhar, a nossa querida Federação Espírita. E eu quero parabenizar a Federação com um tema. Eu fui presenteada quando me passaram o tema, que foi um tema que a casa escolheu. E eu fiquei muito feliz, porque Chico Xavier, é aniversário dele amanhã, do nosso querido Chico, e a gente constatar que a Federação não deixa que caia no esquecimento essa biografia tão fantástica de uma personalidade espetacular, sublime. Eu falo a respeito de Chico Xavier, fui preparando a palestra, e muitas vezes tocada de emoção. Eu sei que eu vou finalizar, ainda com um pouquinho de frustração, porque a gente sabe que 30 minutos para falar da vida de um missionário de amor é pouco, mas faz parte, são as normas, não tem como, não daria para a gente ficar 4, 5 horas falando de Chico Xavier.
Então, a gente tem que tentar resumir e reviver um pouco desse nosso querido Chico, desse abençoado Chico Xavier. Por mais que a gente já tenha assistido filme, já tenha lido obras com a sua biografia, mas relembrar, reviver Chico Xavier é sempre muito bom. Antes de começar, eu gostaria até de mencionar, no meu caso em específico, quando eu comecei a dar palestras, a comentar o Evangelho, e quando eu comecei foi exatamente com a Rosália, que está aí, que fez a prece. A Rosália já era, para mim, assim, eu já assisti às palestras da Rosália, lá no Centro A Caminho da Luz, essa trabalhadora fantástica. E quando me veio a oportunidade, olha como é interessante, a gente sabe o peso que é falar do Evangelho de Jesus, é uma responsabilidade muito grande, mas quando essa oportunidade bateu na minha porta, eu me recordo de ter visto uma orientação do Chico Xavier a respeito de palestras. Olha que interessante. O Chico falou assim, uma frase dele, eu não me recordo integralmente como que falava, mas era uma orientação no seguinte sentido, que às vezes o palestrante vem e fala maravilhosamente bem das consequências de um aborto, das consequências de um suicídio. O que acontece com aquela pessoa se ela vier a cometer qualquer um desses dois atos? E o Chico fez o alerta. Mas o palestrante tem sempre que lembrar que muitas vezes na plateia terá alguém que perdeu um ente querido ou que veio a cometer o aborto e que procurou a casa espírita para receber consolo. Então, quando a gente vê essas orientações de Chico Xavier, com o peso que a gente triplica os cuidados em tudo que a gente vai fazer. Busca aquilo que ele sempre nos mostrou muito, essa abnegação e responsabilidade com a doutrina espírita. Então, a gente começa lendo o primeiro slide que nós elaboramos aqui, que diz o seguinte: Chico Xavier nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, no dia 2 de abril de 1910. Com 4 anos de idade, já via e ouvia os espíritos e conversava com eles. Filho do operário humilde João Cândido Xavier e da lavadeira Maria João de Deus, ficou órfão de mãe quando tinha 5 anos de idade. Eu acho interessante. Hoje, inclusive, à tarde, eu fiquei assistindo o filme de Chico Xavier, para já estar em sintonia com essa palestra de hoje. E a gente se sensibiliza quando a gente pensa que com 5 anos de idade ele ficou órfão de mãe. E a ligação dele com a mãe dele era muito forte. A infância de Chico Xavier foi uma infância de muito sofrimento. Seu pai se viu obrigado a entregar alguns dos seus 9 filhos aos cuidados de pessoas amigas. E Chico Xavier ficou aos cuidados da sua madrinha, uma mulher nervosa que o maltratava cruelmente. Várias vezes ouvia sua falecida mãe dizer que enviaria um anjo para reunir toda a família. A segunda esposa de seu pai, Cidália Batista, reuniu todos os seus irmãos e ainda teve mais 5 filhos. Essa infância marcada pelo sofrimento, primeiro porque ele ficou órfão, segundo porque aos 4 anos ele já via e ouvia espíritos. E ninguém compreendia isso, com exceção da sua mãe, que veio a falecer, e que parecia para ele, até para confortá-lo do sofrimento que ele passava em relação aos cuidados da madrinha, que era uma mulher obsidiada. Mas, assim, na rua, até mesmo com o padre, ele tinha um afeto muito grande com o padre, e o padre tinha toda a paciência do mundo com ele, mas não conseguia compreender por que o Chico falava que estava ouvindo o espírito, trazendo relatos, situações que na cabeça dele, mesmo do padre ou mesmo da madrinha, era uma coisa das trevas. A madrinha costumava muito falar que ele estava com o diabo no corpo.
uma mulher muito complicada, muito difícil, batia muito nele com vara de marmelo. Todos nós sabemos do episódio quando ela fez ele 3 sextas-feiras consecutivas lamber a ferida de um sobrinho, porque aquilo ali era uma simpatia que iria curar. E o Chico, ele ficou muito chateado, ele ficou muito triste, aí ele recorria à mãe dele. Ia atrás da mãe dele, que aparecia em espírito, e sempre falava, tenha paciência, Chico. Então, foram situações da vida do Chico, essa madrinha, ela colocava o garfo na barriga dele, então tinha as marcas. Então, foi muito sofrimento, o próprio pai não compreendia, muito católico, então ele não compreendia Chico conversar com espíritos. Na cabecinha deles era muito complicado. Eu fico imaginando nós hoje, na atualidade. Nós, às vezes, temos dificuldade de lidar com essa situação, quem não tem essa questão da mediunidade, às vezes tem medo de ver. Outro dia eu estava falando com amigos, nossa, eu tenho medo se eu vir algum espírito na minha frente. Então, assim, até hoje, ainda existe todo um receio dessa comunicação. Imagine naquela época, Chico Xavier, isso em 1915. Então, realmente, o Chico veio com uma missão muito forte e árdua. Ao conversar com a sua mãe, triste por não ser compreendido por ninguém, escutou dela que precisava modificar seus pensamentos, que não deveria ser uma criança indisciplinada para não ganhar a antipatia dos outros. Então, quando ele vinha chorando, revoltado, principalmente com a madrinha, a mãe falava, não, meu filho, não, você vai ter paciência, você tem que mostrar que é uma criança que obedece. E é muito bonito esse amparo, mas ela sempre prometia para ele, não vai demorar, vem um anjo bom na sua vida. O fato é que durante 7 anos consecutivos, de 1920 a 1927, ele não teve mais nenhum contato com a mãe dele. Ele era muito integrado a essa comunidade católica, obedecia às obrigações que lhe eram indicadas pela igreja, então ele ia, ele se confessava, ele participava das festas da igreja, fazia tudo como tinha que ser feito. Isso o pai dele junto, que era muito católico. Ele levantava cedo para começar as tarefas escolares e em seguida ia para o serviço da fábrica, onde trabalhava de 3 da tarde para sair às 11 da noite. Eu acho que Chico Xavier já nos dá muito exemplo de trabalhar cedo, de contribuir. Acho fantástico a vida do Chico. É sempre com grandes ensinamentos. Depois ele foi empregado como caixeiro em uma loja e mais tarde como ajudante de cozinha. E em 1933, o Dr. Rômulo Joviano, administrador da fazenda Modelo do Ministério da Agricultura em Pedro Leopoldo, ofereceu ao Chico um emprego modesto. Então, ele foi ser escriturário nessa fazenda Modelo, onde ele trabalhou por 30 anos até que ele veio se aposentar por uma incapacidade mesmo, por uma questão dos olhos, mas cumpriu bem o papel dele na Fazenda Modelo. Tem uma historinha muito bonitinha que eu gosto da Fazenda Modelo, que eu sempre lembro, porque uma senhora veio de fora, em Pedro Leopoldo, e foi até a Fazenda Modelo atrás do Chico Xavier. Ela precisava falar com o Chico. Chegou lá, o chefe dele falou, olha, ele não veio trabalhar hoje, está em casa. E ela foi até a casa do Chico. Quando ela chegou na casa dele, os familiares falaram, não, ele está trabalhando. Ele foi para a Fazenda Modelo, onde ele trabalha. E essa senhora ficou muito brava. Voltou na Fazenda Modelo. Quando chegou na Fazenda Modelo, o mesmo chefe falou assim, não, ele realmente ele veio, mas ele está fazendo atividades fora, ele não está aqui. E essa mulher ficou muito brava. E quando chegou a noite, o Chico Xavier já estava no centro espírita, se organizando para começar os trabalhos lá, e essa mulher chegou extremamente nervosa e já chegou esbofeteando o Chico. Ela deu tapa na cara do Chico. Não foi fácil, o Chico ficou muito desnorteado ali naquele momento, mas Emmanuel chegou para ele e falou assim, dê um passe nessa senhora, acalme-se, dê um passe nela. Chico respirou fundo, tranquilizou,
deu o passe nessa senhora. E assim que ele terminou de dar o passe, ela chorou muito, porque quando ela já chegou falando: você vai me dar um passe, e já ofendendo ele, dando esses tapas. E o Chico foi, deu o passe nessa senhora, mas depois ele falou com o Emmanuel. Ele falou: Emmanuel, mas não é justo. Não é justo, eu estava com a razão. Antes dele falar com o Emmanuel, ele ainda chegou para a senhora e explicou tudo. Ele falou: olha, minha senhora, a senhora me procurou lá na Fazenda Modelo. Lá é o meu local de trabalho e eu sigo ordens. E lá o meu chefe não me autoriza a atender ninguém, porque lá muitas pessoas estavam procurando, estavam atrapalhando o trabalho. Então, as normas são da empresa e eu tenho os meus irmãos para cuidar. E aí foi quando ela chorou, o Chico deu passe, mas depois ele chegou para Emmanuel e falou: Emmanuel, eu não acho justo. Emmanuel, eu estava com a razão. E Emmanuel virou para ele e falou assim: Chico, você estava com a razão, mas ela estava com a necessidade. Então fica esse ensinamento. E eu acho muito engraçado que eu lembro da Fazenda Modelo, porque quando o Chico Xavier voltou no dia seguinte para trabalhar, ele estava cheio de hematomas. E aí o patrão dele falou assim: pai, Chico, o que aconteceu? O que aconteceu com você? Ele falou assim: não, eu bati na porta. E o patrão dele falou assim: mas dos dois lados? Ele falou: a porta era de vai e vem. Então esse é o Chico, que nessa bondade, nessa generosidade, nunca se fez de vítima em situação alguma. Tem um outro episódio interessante de um patrão dele, seu Juca. O Chico teve a informação de que ele havia falecido e ele não tinha dinheiro para comprar caixão. Então, quando essa notícia chegou aos ouvidos do Chico Xavier, imediatamente ele saiu pelas ruas de Pedro Leopoldo, fazendo uma vaquinha. Ele falou: não, nós temos que pelo menos arrumar que seja um caixão simples, mas ele vai ter um enterro digno. Esse é o nosso Chico, Chico Amor. Mais adiante, em 1925, ele deixou a fábrica indo trabalhar na venda do seu José Felizardo. Aos 16 anos, em 1927, o Chico perdeu a madrasta Cidália e se deparou com a loucura de uma irmã que descobre ser causada por um processo de obsessão espiritual. Um casal de espíritas, reunido com a sua família em 7 de maio, realizou a primeira sessão espírita que teve lugar em sua casa. Na mesa, 2 livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Ouviu da mãe. Então, ela ficou 7 anos ausente. Quando Cidália veio a falecer, tudo nesse ano de 1927, aí a mãe dele compareceu nessa primeira reunião que o Chico teve a oportunidade de participar, reunião espírita, e disse: meu filho, eis que nos achamos juntos novamente. Os livros à nossa frente são 2 tesouros de luz. Estude-os, cumpra com seus deveres e em breve a bondade divina nos permitirá mostrar a você seus novos caminhos. Então, foi a partir desse momento que Chico Xavier abraçou a nossa querida doutrina espírita e começou realmente a trabalhar a sua psicografia com esse compromisso com os livros. No final de 1927, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, sediado na residência de José Cândido Xavier, que se fez presidente da instituição, estava bem frequentado. Então, esse irmão do Chico Xavier, José Cândido Xavier, presidiu essa casa espírita e aí começou a ficar muito bem frequentado. A fama do Chico foi cada vez mais aumentando, as pessoas o procuravam para orientações, para receber receitas mediúnicas, né? Que muitas vezes ele trazia as mensagens ali, o receituário de Bezerra de Menezes. Então foi crescendo bastante. A nova sede do Grupo Espírita Luiz Gonzaga foi construída no local onde se erguia antigamente a casa de Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier. Tudo muito simples, gente, tudo muito simples, mas com muito amor. E muitas pessoas começaram a visitar Chico Xavier, principalmente depois da publicação do primeiro livro. Seu primeiro livro foi psicografado, foi publicado em 1931.
nesse mesmo ano, Chico passou a receber as primeiras poesias e escreveu Parnaso de Além Túmulo, que foi lançado em julho de 1932, com 56, na verdade são poemas de diversas escolas literárias com estilística própria e distinta entre si. Foram 14 autores. Tem que fazer uma correção aqui no slide. Em 1950, Chico Xavier já havia psicografado mais de 50 livros. Então, quer dizer, em 1950, Chico Xavier estava com 40 anos de idade, ele já havia psicografado mais de 50 obras. O interessante, muito interessante na vida do Chico Xavier e o Parnaso de Além Túmulo, essa primeira obra, ela ganhou uma repercussão gigantesca. Imagina, uma pessoa que estudou só o primário e com psicografias, com poemas de Olavo Bilac, no segundo momento, Humberto de Campos, Augusto dos Anjos, vários autores renomados. Então, a Academia Brasileira de Letras, aquilo foi um comentário só, imaginem. Grandes autores, então, começaram a fazer estudos a respeito desses poemas. Alguns começaram a falar que ele era um grande charlatão, que copiava. Outros começaram a olhar, como o próprio Monteiro Lobato, Manuel Quintão, olharam e falaram, não há como uma pessoa que estudou até a 4ª série conhecer todas essas escolas literárias, os estilos próprios, então ele é um gênio, se ele realmente fez isso, se ele plagiou de alguma forma. Então, no final, com toda essa polêmica, os grandes literários de peso acabaram por reconhecer esse trabalho magnífico do Chico Xavier, tanto que depois já vieram outras edições dessa obra. A morte da madrasta foi um duro golpe na vida do rapaz. Essa madrasta, Cidália, que fez essa exigência para o pai dele, que ela iria casar, mas desde que ele reunisse todos os filhos, ela foi um anjo, como a própria Maria João de Deus falava, que iria mandar um anjo. Então, ela era uma pessoa muito boa e ela compreendia o Chico Xavier, do início receosa, né? Mas sempre dando atenção, e aos poucos ela foi compreendendo que realmente o Chico Xavier comunicava com os espíritos. Só que quando ela morreu, o Chico, ele ficou muito, muito triste. Ele falou com quem que ele iria conversar sobre as suas visões, quem lhe compreenderia o que passava no seu coração. Sentia-se muito sozinha, apesar das visitas que o espírito da mãe lhe fazia e de seu trabalho no pequeno centro São Luís Gonzaga. Foi nesse estado de ânimo que, enquanto meditava junto ao açude da cidade sobre a perseguição a seu trabalho por parte dos céticos, recebeu a visão daquele que o guiaria ao longo da sua vida, Emmanuel, mestre rigoroso que lhe exigia disciplina, disciplina e disciplina na divulgação da doutrina dos espíritos. Então, Emmanuel apareceu para o Chico Xavier diante de uma cachoeira e perguntou para ele se ele estava disposto a trabalhar na doutrina espírita. Chico prontamente falou que queria, mas achava que ele não tinha condições. E aí Emmanuel falou, não, basta que você cumpra os requisitos. E ele foi perguntando quais os requisitos, e Emmanuel esclareceu. O primeiro requisito, disciplina. E ele, o segundo, disciplina. E o terceiro, disciplina. É tão interessante quando a gente analisa a questão da disciplina, essa passagem na vida do Chico, esse encontro dele com Emmanuel, mostra que houve tanta prosperidade nesse trabalho conjunto exatamente porque sempre houve disciplina. Hoje, quando eu analiso dentro da minha situação leiga, mas eu olho muitas pessoas e as escolhas que fizeram na vida, e a gente pode olhar isso, às vezes, até, por exemplo, com jogadores, os esportistas, de um modo geral. Quando a gente vê que o profissional ele tem disciplina no que ele faz, na maioria das vezes ele obtém uma realização.
Chico Xavier, quando ele se comprometeu com Emmanuel, que ele teria disciplina, ele teve. É interessante que aqui fala das dificuldades que o Chico teve. O Chico teve muita dificuldade. Era muito repórter que procurava. Acho que todos nós sabemos do caso do Davi Nasser e Jean Manzon, acho que é isso, que foram 2 repórteres que mentiram, conseguiram uma entrevista com o Chico, mentindo, falando que eram estrangeiros. Um disse que era francês, mas que falava português, o outro era americano, não compreendia nada. E eles foram e procuraram o Chico na sua humildade, eles querendo comprovar que o Chico era uma farsa. Então, o Chico foi muito perseguido, muitas pessoas queriam comprovar que aquilo ali era farsa, que ele não dialogava com os espíritos. Só que, ao mesmo tempo, eles não tinham onde pegar, porque o Chico, ele não cobrava nada por isso. Ele seguia à risca o evangelho de Jesus. Dai de graça o que de graça recebeste. Então, com que fim o Chico ficava madrugadas afora para psicografar, levar mensagens de consolo? Ele não recebia nada, materialmente falando. Mas as pessoas queriam comprovar que ele era uma fraude e não conseguiam. Esses 2 repórteres mesmo, que mentiram na sua identificação, e foram muito bem acolhidos pelo Chico, mas quando eles chegaram em casa, um deles abriu o livro e viu a dedicatória. Davi Nasser. Mas espera aí, eu não falei para ele meu nome, e ele vem e faz uma dedicatória, ele liga imediatamente para o outro repórter, que abre o livro e lá está escrito Jean Manzon. Então, eles viram que realmente Chico Xavier sabia quem era cada um deles, por mais que eles tivessem mentido a identidade. Bom, vamos lá. Continuando nessa situação das lutas de Chico Xavier, das muitas feridas que a vida colocou para ele, não foi só daquele sobrinho quando ele era criança. Então, em 1944, os familiares de Humberto de Campos reivindicaram na justiça os direitos autorais de textos do escritor que teriam sido psicografados por Chico. Então, isso aí acabou virando uma questão jurídica, um processo. Os familiares queriam dinheiro, os direitos autorais de todas as obras psicografadas por Chico Xavier e assinadas por Humberto de Campos. Mas eles perderam, ficou definido pela justiça que o morto não tem direito a direitos autorais. Em 1958, o sobrinho Amaury Pena Xavier declarou ao jornal Diário de Minas que as obras que ele e o tio psicografavam em Pedro Leopoldo não passavam de resultado da sua criatividade e facilidade para imitar o estilo de poetas famosos. Então, hoje a gente olha isso, parece pequeno, mas na época foi muito difícil para o Chico. Quando um sobrinho vem e relata algo que não é verdade, vem as cobranças, vem as dúvidas, e isso causava muito sofrimento para o Chico. Interessante que, às vezes, nesses momentos em que ele ficava chateado, abatido, Emmanuel chegou para ele e falou assim: olha, você tem 3 minutos para lamentar. Depois disso, pegue o papel e o lápis e vamos trabalhar, porque nós não podemos perder tempo, não. Esse era Emmanuel. Muitas vezes também ele falava, Chico, quando o Chico já estava cansado, esgotado ali do trabalho, ele falava, ó, deixa o papel e o lápis aí e vamos para a periferia. E aí, quando o Chico chegava na periferia, que ele ia conversar com aquelas pessoas em sofrimento, que mal tinham café para servir para o Chico, e elas ficavam tão felizes com a presença do Chico, ele recebia tanto amor, tanto carinho, que ele voltava para casa e pensava, eu não posso reclamar de nada. Então, eram essas situações que ele falava, para que eu vou me ocupar com as mentiras, com as invenções? O fato é que esse sobrinho, Amaury Pena, acabou... ele era alcoólatra e morreu internado num sanatório. Já em 1986, um jornal local denunciou que policiais e taxistas estariam cobrando por consultas particulares com o médium. Então, até essa situação, o Chico Xavier chegou a vivenciar de pessoas que começaram a cobrar, obviamente que o Chico não cobrava nada, mas pessoas que estavam usando o nome dele.
Então, as situações vivenciadas pelo nosso querido Chico. Em 5 de janeiro de 1959, o Chico mudou-se para Uberaba, sob a orientação de benfeitores espirituais, iniciando nessa mesma data as atividades mediúnicas em reunião pública na Comunhão Espírita Cristã. Deu início à famosa peregrinação. Aos sábados, saindo da Comunhão Espírita Cristã, o médium visitava alguns lares carentes, levando-lhes a alegria de sua presença amiga, acompanhado por grande número de pessoas. A cidade de Uberaba transformou-se num polo de atração de inúmeros visitantes das mais variadas regiões e até mesmo do exterior. O Chico Xavier, todo mundo sabe do Chico Xavier e do seu abacateiro. Aos sábados, o Chico Xavier, quando ele fazia essa visita para as pessoas carentes, ele ia antes no abacateiro. Então, no abacateiro, lia o Evangelho e de lá ele saía em peregrinação para distribuir pães, alimentos. E uma vez perguntaram para o Chico o que significava o abacateiro na vida dele. E ele disse que o abacateiro era o guarda-chuva protetor. Mais uma lição que nos mostra que o bem que a gente faz é para nós um verdadeiro escudo, é para nós uma proteção. Eu gosto de falar isso e considerar que, às vezes, a gente pensa que não, mas estou olhando a hora aqui, porque eu já... Ai, meu Deus, vou levar bronca. Mas uma criança que recebe a aula de evangelização ali, o anjo da guarda de cada criança evangelizada passa a tutelar o evangelizador. Ela é tão grata às lições de amor que aquele evangelizador dá para aquela criança, que ele passa a defendê-la, a protegê-la. Então, por isso que o Chico falava que o abacateiro era o seu guarda-chuva protetor. Porque era era nesse local onde a caridade era colocada o tempo todo em ação, em amor, em distribuição de esperança. Pessoas que ali saíam, que estavam passando fome, recebiam alimento. Ali o Chico recebia o bálsamo para ele seguir firme a jornada dele na Terra. Há relatos de gente que se curou de enxaqueca, paralisia e outras doenças graças a ele, mas Chico defendia que a sua principal tarefa eram os livros. Durante as sessões públicas, limitava-se a distribuir receitas com mensagens de estímulo e, no máximo, indicações de fitoterápicos. Em caso de doença grave, recomendava procurar um médico tradicional. Ele mesmo foi operado de um tumor na próstata e buscou solução para catarata em hospitais comuns. É bonito isso. Gente, a gente olha o Chico assim, a gente não imagina. O Chico Xavier, ele era cego de um olho, tinha glaucoma do outro, ele teve pneumonia, ele teve tuberculose, ele tinha labirintite, ele caiu e quebrou 2 costelas, ele teve infarto. Isso é Chico Xavier. E o maior exemplo que ele nos deixa é que ele não deixou de trabalhar. Esse serzinho maravilhoso, que muitas dessas doenças, inclusive principalmente a da visão, foram causadas por toda essa dedicação aos livros, ao próximo. Então, é um missionário de amor. Já em 1980, já havia 2.000 instituições de caridade fundadas, ajudadas ou mantidas graças aos direitos autorais dos seus livros, psicografados ou a campanhas beneficentes promovidas por ele. Tem noção? A gente tem noção disso, gente? Mais de 2.000 instituições foram beneficiadas com as obras de Chico Xavier. Quando Chico Xavier apareceu numa sabatina no Pinga Fogo, programa da TV Tupi, em 1971, a transmissão começou às 23h30 e só terminou perto das 3 horas da manhã, com 75% da audiência no estado de São Paulo. A repercussão foi tamanha que a Tupi repetiu a dose numa nova entrevista transmitida durante quase 4 horas em rede nacional. Foram fantásticas as perguntas para Chico Xavier. Mais de 4 horas de programa.
E ele respondeu tudo. Ele respondeu sobre obsessão, ele respondeu sobre homossexualismo, ele respondeu sobre o homem na lua, ele respondeu sobre evolução, ele respondeu sobre guerra e por aí vai. Então, assim, tanto que teve essa audiência recorde. Fantástico. Quem não assistiu, vale a pena. É só a gente acessar o YouTube, tem essa entrevista, esse programa do Chico em vários episódios lá. Bom, vamos lá. Ao longo de 92 anos, isso aqui, gente, eu vou ter que ler mesmo, porque é muita informação e que vale a pena a gente rever. Ao longo de 92 anos, foram 412 livros. Hoje, já passam de 500, porque depois que ele morreu, muitas das suas psicografias foram encontradas e o filho dele, Eurípides, acabou autorizando para que se transformassem em livros. Nos períodos de maior atividade, chegou a escrever 4 títulos num único ano. Os textos foram traduzidos para 15 línguas, incluindo japonês, grego, tcheco e esperanto. Há também edições em braille. Cedeu todos os direitos autorais dos livros em cartório para instituições de caridade. Também psicografou cerca de 10.000 cartas. Vem recebendo grandes homenagens e honrarias, por exemplo. Em 1981 e 82 foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Em 99, o governo de Minas Gerais instituiu a Comenda da Paz Chico Xavier. Por iniciativa da Rede Globo Minas, Chico Xavier foi sagrado mineiro do século. Em 11 de setembro de 2006, realizou-se, por iniciativa da revista Época, uma enquete em que Chico Xavier foi escolhido o maior brasileiro da história. E em 2012, ele foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos, em um concurso homônimo realizado pelo SBT e pela BBC, cujo objetivo foi eleger aquele que fez mais pela nação, que se destacou pelo seu legado à sociedade. Então, é um orgulho imenso para nós espíritas termos esse Chico Xavier. Não só, a gente fica feliz pelas premiações, porque as premiações elas são verdadeiramente merecidas. Chico fez por merecer todas essas honrarias. Chico Xavier, ele recebia mendigos, moradores de rua, governadores, até esposa de presidente, da mesma forma. Ele não tinha diferença de tratamento com nenhuma das pessoas. Chico Xavier sempre foi dedicação e amor, e ele atendia todo mundo que procurava, quando a saúde assim o permitia, porque teve vezes na vida dele, inclusive numa dessas, ele chegou para o Chico, para Emmanuel, e falou: Emmanuel, não dá mais, já está na hora de eu ir, eu não estou produzindo como eu gostaria, eu já não consigo mais fazer. E Emmanuel virou para ele, Emmanuel maravilhoso, chegou para ele e disse: Chico, enquanto você tiver condições de fazer uma oração para quem quer que seja, vá rezar e pare de reclamar. Eu tenho uma palestra que eu falo sobre o Chico engrandecendo a codificação. Não dá, a gente está terminando o tempo, eu não quero ultrapassar, preciso ter disciplina, mas é muito interessante porque a gente vê que o Chico Xavier, as obras por ele psicografadas, eu vou dar um exemplo. A gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma bênção, que é um livro maravilhoso, onde a gente estuda os ensinamentos de Jesus. E a gente pega, por exemplo, o livro Boa Nova, que traz relatos da vida de Jesus que complementam muitas vezes o Evangelho. Você pega a passagem de Nicodemos e aí você vê o diálogo de Jesus com Tiago logo depois que Nicodemos já não está, que já foi embora. A gente pega o último capítulo, tem um capítulo que fala da Mãe Santíssima, tem um capítulo que fala de Judas. Então, é uma obra fantástica que Chico Xavier vem complementando. A gente pega, por exemplo, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos vem e nos fala, no capítulo específico lá, da nossa criação, que nós passamos pelo reino mineral, vegetal, animal, hominal. E aí você vem e pega o livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier, onde André Luiz vem e disseca tudo aquilo que está no Livro dos Espíritos, nos traz exemplos com profundidade. Então, quando nós pegamos todas as obras básicas da doutrina espírita
e vamos olhar as obras psicografadas por Chico Xavier, elas se encaixam, elas se complementam. Então, Chico Xavier, ele engrandece a nossa codificação, sem dúvida alguma. Eu já estou finalizando, meus queridos, mas eu não gostaria, assim, de finalizar sem falar dessa frase, porque se nós temos um grande exemplo, o maior médium de todos os tempos, que é Chico Xavier, é importante que a gente ouça e compreenda dele o que é ser médium. Porque ele vivenciou mais do que nunca e conseguiu cumprir com muito louvor a missão dele aqui na Terra. E ele disse: devotamento ao bem do próximo, sem a preocupação de vantagens pessoais. Quando a gente fala de vantagens pessoais, quando o Chico fala de vantagens pessoais, não é só a questão financeira. É a questão da vaidade, é a questão da gente... Tudo isso tem que ser trabalhado pelo médium. Então, se ele começa a crescer muito, o personalismo começa a falar mais alto, provavelmente ele irá falhar na sua missão de médium, na sua missão mediúnica. Então, eis o primeiro requisito para que o medianeiro se torne sempre mais útil ao plano espiritual. Então, ele tem que se devotar ao bem do próximo sem preocupação de vantagens pessoais. Em seguida, quanto mais o médium se aprimora através do estudo e do dever nobremente cumprido, mais valioso se torna para a execução das tarefas com os instrutores da vida maior. Então, se nós queremos corresponder à confiança da espiritualidade para trabalharmos essa doutrina espírita, é necessário que nós estudemos. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente se fortalece contra o personalismo, contra a vaidade, contra tudo aquilo que possa atrapalhar o nosso trabalho. Isso aqui eu acho importante a gente esclarecer, porque quando o Chico Xavier faleceu, ele faleceu no dia 30 de junho de 2002, e ele sempre dizia que queria, quando ele tivesse que partir, que fosse num dia de alegria. Então, até essa preocupação ele teve de ver o brasileiro feliz. E, realmente, ele faleceu no dia em que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. E, antes de morrer, o mineiro teria combinado com o filho, com o médico Eurípides Tarran Vieira e com a amiga Cátia Maria um código secreto para garantir a autenticidade das mensagens. Eu tenho certeza que o Chico já, lá na frente, ele já quis evitar que milhares de mensagens com o nome dele viessem. Ele teve toda uma preocupação, a preocupação do Chico, principalmente em defender não ele, mas a doutrina espírita sempre foi muito grande. Então, quando foi divulgado isso, e não foi só pelo filho, foi pelo médico, foi pela Cátia, que cuidava dele, isso aí acabou tendo um grande significado, coibindo que mensagens que não eram autênticas fossem dadas como verdadeiras. Eu vou finalizando aqui com essa... eu tenho duas frases para a gente finalizar. Essa que diz que o verdadeiro espírita é aquele que tenta cada dia ser melhor. Essa frase me preenche muito, porque eu ainda... jovem, lá com a Rosália, no Centro Caminho da Luz, fazendo o estudo sistematizado da doutrina, eu fiquei muito encantada com a doutrina, apesar de ter sido evangelizada, mas naquele momento era meio que eu me chamava para a responsabilidade. Eu vou colocar em prática essa doutrina. O espiritismo é maravilhoso. Só que eu saía do estudo, que eu botava o pé para fora da casa espírita, era quase desesperador, porque eu continuava fofocando, eu continuava tendo ciúme, eu continuava sendo impaciente. E aí eu falava, como um bom goiano, gente, ser espírita é difícil demais da conta. Até que eu ouvi essa frase do Chico. O verdadeiro espírita é aquele que tenta cada dia ser melhor. Então, o que a gente tem que fazer é isso. É tentar, todos os dias, segurar o ciúme, segurar a fofoca, segurar uma oportunidade de ser desonesto. Opa, não é isso que o evangelho quer. A gente tem que todo dia se esforçar para a gente ser melhor.
Eu acho que em meio ao que nós estamos vivendo no nosso país, não só no país, no mundo, essa pandemia, eu acho que tudo isso nos traz reflexões profundas. E a gente precisa mirar em missionários como Chico Xavier, que não perdeu tempo, que trabalhou, que se dedicou ao próximo, que não reclamou. E seguir isso que ele fala. A gente precisa tentar cada dia ser melhor. E para finalizar mesmo, de verdade, o último slide, eu quero deixar essa mensagem e peço a Jesus que ampare e ilumine o coração de cada um de vocês. Se alguém tiver a oportunidade, amanhã é aniversário do Chico, assista o filme As Mães de Chico Xavier, é um filme maravilhoso, ou mesmo A Vida do Chico, são filmes que nos elevam a alma e faz com que a gente renove o propósito de ser um verdadeiro espírita, trabalhando para ser cada dia melhor. Então, eu finalizo com essa frase dita pelo nosso querido Chico Xavier. Creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. Que Jesus ampare a todos. Muito obrigada, Flávia, pela palestra maravilhosa de hoje, pela contribuição amorosa que você sempre traz para nós. Eu que agradeço. Vamos pedir à Sônia para fazer a prece de encerramento. Ai, Flávia, é tão emocionante ouvir falar de Chico, e eu fico pensando, se ele pudesse estar conosco agora, nesse momento de aflição, ele ia nos dizer, calma, isso vai passar, isso também vai passar, né? Verdade. Então, esse era esse nosso irmão Chico, que veio com essa missão de trazer a mensagem dos Espíritos para nos consolar, né? Então, vamos, inspirados nessa figura amorosa de Chico, que se confunde com a figura amorosa de Jesus, e buscar a sintonia com a equipe espiritual que nos assiste, rogar a presença de Jesus entre nós, nos envolvendo a todos nós que estamos sofrendo aflições, e ele vem em nosso encontro e nos trazer o consolo, nos trazer o alívio. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade que nós temos de escutar e refletir no teu evangelho através das pessoas, das cartas vivas, como Paulo nos falou, que o teu evangelho foi vivenciado pelo nosso irmão Chico Xavier, que ele seja exemplo nas nossas vidas. E agradecemos, Mestre, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, mas ainda te pedimos que nos ampare, que nos envolva, com a bênção da fé e da confiança, de que o Senhor está no comando das nossas vidas. Pedimos que o Senhor abençoe os nossos lares, os nossos familiares, que essas bênçãos derramadas sobre nós se estendam por toda a nossa comunidade, envolvendo os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, afetados por tantas doenças, nos leitos de UTI, tratando da Covid-19, os nossos irmãos que estão em abrigos, em orfanatos, em penitenciárias, que o teu amor, Senhor, seja capaz de tocar cada coração, levando consolo a todas as aflições. E que o Senhor olhe de maneira especial pelo nosso planeta, para que essa lição coletiva venha de encontro aos nossos corações e nos transforme em pessoas melhores. E que a tua paz, Mestre, permaneça nos nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja.
Meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigada pela presença de todos vocês, que possamos continuar unidos e fortalecidos e nos encontramos na próxima reunião pública. Boa noite. Boa noite. Boa noite.